Muito bom dia a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês nesta manhã. Meus irmãos amados, nós estamos neste domingo pela manhã, mais uma vez, meditando na palavra do Senhor, e eu quero vos dizer o seguinte: ultimamente nós temos visto uma série de perseguições à Igreja do Senhor Jesus no Oriente, e temos visto de forma acentuada essa perseguição, por exemplo, nos países de orientação não cristã, países islâmicos, como países também fechados ao Evangelho, como a China. E este é um momento muito importante para nós, os cristãos, esta fase do ano em que nós celebramos o Natal, que é uma celebração cristã. Então, aproveite, eu acho que nós temos que dar muita ênfase a isso, sobretudo no Ocidente. Nós temos uma tradição judaico-cristã e temos visto uma onda de perseguição à fé cristã, e nós temos a liberdade de proclamarmos o Natal, mas muitos cristãos no mundo não podem tão abertamente dar tanta ênfase assim a essas tradições cristãs. E é por isso que nos últimos anos eu tenho dado uma maior ênfase às festividades cristãs do calendário cristão, aproveitando essas ocasiões para proclamar o Evangelho de Jesus, mas também para orar por aqueles cristãos que são perseguidos em todo o mundo. Então pense nesses irmãos que não podem tão abertamente proclamar a sua fé como você pode fazê-lo no Ocidente. E eu vos convido nesta manhã, portanto, a reflexão na palavra de Deus. Nós iremos abordar uma passagem muito conhecida. Nesta manhã eu vou tratar da encarnação de Cristo, que é uma das doutrinas cristológicas centrais, e neste ano não terei muitas oportunidades para proclamar a cristologia no mês de dezembro, mas eu tenho previsto no calendário de atividades para o próximo ano abordar de uma forma mais sistemática as doutrinas, sobretudo ligadas à cristologia, sobretudo na questão do próximo do Natal. Vamos trabalhar de uma forma mais ampla a doutrina cristã. Nesta manhã vamos tocar então neste tema, a encarnação de Cristo. Está escrito assim na palavra do Senhor, João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Deus Filho que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Portanto, com base neste texto, do versículo 1 ao 18, nós iremos abordar o tema da encarnação de Cristo. Nesta passagem de João, vemos que João ele vai traçar um paralelo entre a atuação de Deus na primeira criação, em Gênesis no capítulo 1, e também na nova criação, conforme lemos aqui em João, no capítulo 1. O prólogo, aqui estamos no prólogo do Evangelho de João, na introdução do seu Evangelho. E o prólogo do Evangelho de João resume a forma como Deus foi enviado ao mundo.
Quando escreve que Jesus Cristo é o verbo, no princípio era o verbo, esse termo no grego seria logos, no princípio ele era a palavra, o verbo, o logos. João está declarando que Jesus tanto expressa como reflete a mente de Deus, como lemos aqui em João, capítulo 1, no versículo 18. E isso deixa muito claro no versículo 18. Jesus veio para revelar o Pai à humanidade. Jesus aqui, sendo apresentado como sendo o Logos, ele pode ser retratado como sendo a lógica de Deus. Jesus Cristo, ele é a verdade, a razão e a sabedoria de Deus encarnada. É o que vemos em muitas passagens do Novo Testamento. Eu poderia citar aqui, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24 e 30. E também 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. Nas palavras do apóstolo Paulo, Jesus é aquele em quem todas as coisas subsistem. Colossenses 1,17. Nele todas as coisas subsistem, trazendo, portanto, ordem e harmonia a todo o universo criado. E eu gostava agora de aproveitar esses versículos iniciais, os 4 primeiros versículos, para analisarmos os atributos deste verbo divino, que é a pessoa de Jesus. Jesus é apresentado como o verbo de Deus. E temos aqui alguns atributos do verbo. O primeiro deles é que o verbo já existia antes de todas as coisas. No princípio era o verbo. Antes da encarnação do verbo, ele já existia numa íntima comunhão com o Pai. Ele estava face a face com Deus. É isto que lemos em João capítulo 17, no versículo 5, quando o Senhor Jesus diz: Pai, dá-me de novo aquela glória que eu desfrutava contigo desde antes da fundação do mundo. Portanto, o verbo já existia antes da encarnação. Jesus Cristo, o nosso Senhor, como Deus, não passou a existir quando nasceu em Belém, da Judéia. Quando tudo começou, conforme lemos em Gênesis 1, quando tudo começou, o verbo já existia. Ele já existia antes que a matéria fosse criada e antes que o tempo começasse. Nas duas obras da criação, tanto na primeira criação, em Gênesis 1, como na nova criação, o agente da criação é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, é Jesus o agente criador de Deus. Um outro atributo do verbo é que o verbo, ele também é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas distinto em personalidade. Igual em essência, distinto em personalidade, versículos 1 e versículos 2. Aqui diz que o verbo estava com Deus. E também no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Antes da criação do universo, o verbo desfrutava de plena comunhão com Deus. O Deus Filho estava face a face com o Deus Pai. O verbo não é uma energia cósmica. Ele não é uma força aqui. O verbo aqui é retratado como uma pessoa. O verbo é Jesus. O verbo é distinto do Pai, mas participa da própria natureza divina, porque o verbo é Deus. Um outro aspecto, portanto, é que o verbo é divino. Aqui na parte C do versículo 1, o verbo é divino, o verbo era Deus, embora distinto do Pai. E sabemos também que, distinto do Espírito Santo, Jesus partilha da mesma essência. O Pai e o Filho são um único ser. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas, mas Deus é um único ser, mas distinto em personalidades. Nós encontramos nesta essência divina 3 pessoas. Eu vou explicar isto melhor. Temos de ver, meus irmãos, neste texto, é importante entendermos isso, nós temos de ver neste texto um sentido em que Cristo é o mesmo que Deus, o Pai, mas apesar disso, sermos capazes de distingui-lo do Pai. Temos que ver aqui o verbo como sendo Deus,
mas temos que distingui-lo daquele que é descrito aqui como Deus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo era tanto Deus como distinto de Deus. Como entender isso? Somente à luz de uma leitura mais completa do Novo Testamento, aprendemos que Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus, partilham de uma única essência divina, todavia são pessoas distintas neste ser. Nós não cremos, e é bom eu dizer isso de forma bem clara, nós não cremos em três deuses. Os cristãos não acreditam em três deuses, nós somos monoteístas, nós não acreditamos numa tríade, nós não somos triteístas, nós cremos na trindade, cremos num só Deus, cremos que o Deus único é Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos que Deus é um em essência e três em personalidade. Ele é um num sentido e três em outro. Ele é um no que tange a sua essência, a sua substância, a sua natureza, ao seu ser, ontologicamente falando. Mas ele é três em personalidade. Por outras palavras, existe apenas um único Deus, um único ser divino, mas nesta divindade encontramos três pessoas distintas, encontramos três autoconsciências no ser de Deus, três centros de consciência no ser de Deus. Encontramos no ser de Deus um eu, tu e ele, como diz o texto bíblico, como Jesus dizia, meu Pai, e o Pai dizia, meu Filho, e o Senhor Jesus dizia, Ele, retratando-se ao Espírito Santo. Temos um eu, um tu e um ele no ser de Deus. Nesse sentido, Deus ele é tripessoal. Ele é um ser totalmente outro, nada pode ser comparado a ele neste mundo. A doutrina da Trindade, ela é revelada a nós no Novo Testamento. Ele é um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No versículo 3 agora, um outro atributo do verbo é que o verbo é criador. O verbo ele é criador, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. O verbo não é uma parte do mundo que começou a existir no tempo. É isso que é importante entendermos. O verbo estava com Deus na eternidade, antes que o tempo começasse. O verbo é o agente divino da criação do universo. E vemos, por exemplo, em Colossenses 1,16, e é bom entender esse texto, que foi ele quem trouxe à existência todas as coisas que existem, tanto as que são terrenas, como também as celestiais. Hebreus, no capítulo 1, no versículo 2, fala a respeito do Filho de Deus, por meio de quem também fez o universo. Interessante isto, que aqui é retratado o verbo como sendo o agente da criação divina, o agente criador. Ele é criador também. E o verbo também no versículo 4 aprendemos que ele tem vida em si mesmo. Um outro atributo do verbo é que ele tem vida em si mesmo, ele tem autoexistência. Olha o que diz o texto: a vida estava nele, e ele era a luz dos homens. O verbo tem existência em si mesmo, nenhuma criatura tem vida em si mesmo. Só Deus tem vida em si mesmo. E o verbo é a vida, a luz dos homens. Ele é a fonte da vida eterna e da vida abundante, conforme lemos aqui mesmo em João, capítulo 3, versículo 15 e 16, e também capítulo 10, versículo 10. Ele é a vida eterna, a vida abundante. O verbo também é retratado no versículo 5 e no versículo 9, como sendo a luz que prevalece, como lemos aqui, como aprendemos aqui nesta manhã, e já lemos várias passagens. Ele é retratado como a luz que prevalece. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é a luz do mundo. Não foi o que ele disse em João 8,12? Eu sou a luz do mundo. A luz que faz desaparecer o caos
como está no versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Sem a luz que é Cristo, meus irmãos, a humanidade inteira está em trevas. Ele é a luz que ilumina toda a humanidade, conforme lemos aqui no versículo 9, ilumina todos os homens. É a luz que veio iluminar, que veio esclarecer a humanidade, que veio revelar o Pai à humanidade. João Batista, ele deu testemunho acerca do Verbo, aquele Verbo que encarnou e veio revelar o Pai, que é o Deus Filho Jesus. João Batista foi enviado por Deus para testemunhar de Jesus. Ele era um arauto da luz, mas ele próprio não era a luz, como lemos no versículo 6 ao 9. João testemunhou a respeito dele, desse caso do Senhor Jesus, exclamando aqui no versículo 15, olha o que ele diz no versículo 15: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Sabemos que João nasceu 6 meses antes do Senhor Jesus, mas João aqui disse que ele vem depois, mas é antes do que eu, porque ele já existia antes de mim. Olha que milagre interessante, até mesmo vemos em Lucas no capítulo 1, o ente santo que de ti há de nascer. Isso significa, se você observar os contextos bíblicos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, como João 3,16, ele já existia antes de nascer em Belém. Isso é muito claro para nós, sobretudo aqui no prólogo, no capítulo 1 de João. Eu sei que você é cristão e você já sabe estas coisas, mas eu preciso reafirmar isto, porque muita gente não compreendeu, pensa que são doutrinas inventadas pela igreja, mas são doutrinas fundamentadas na própria palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 16 e 17, aprendemos também aqui que o Verbo tem plenitude de graça, graça sobre graça. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, no versículo 17. A lei, ela é boa, ela é justa, ela é santa, ela é espiritual, mas nós somos pecadores. É o que lemos em Romanos, no capítulo 7. A lei, ela é inflexivelmente exigente, e nós nunca conseguiremos, nunca conseguimos atender às suas exigências. Por isso, pela lei, somos todos condenados, estamos todos perdidos se olharmos na perspectiva da lei. Mas em sua vida, morte e ressurreição, Jesus Cristo cumpriu todos os requisitos da lei. Agora Deus pode partilhar a plenitude da graça com os que creem em Cristo Jesus. Todos, mediante a fé, recebem graça sobre graça e perdão. Há perdão para o maior dos pecadores em Cristo Jesus, por meio da fé. No versículo 18 temos aqui um outro atributo do Verbo. O Verbo é o revelador do Pai. O Verbo é o revelador do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. Aqui diz o texto: o Deus unigênito, o Filho unigênito que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Jesus veio como a revelação suprema de Deus ao homem. É isto que vemos aqui nesse texto. Jesus é o único que pode trazer Deus até as pessoas e levar as pessoas até Deus. Jesus, ele revela o Pai a todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê em Jesus recebe a revelação do Pai, é salvo e recebe a revelação do Pai. O Deus unigênito, o Deus ali, o Filho monogênes, da mesma essência de seu Pai. Eu já citei este exemplo, o meu filho é tão ser humano quanto eu, e o Filho de Deus, o Filho único de Deus, seu unigênito, é tão divino quanto o seu próprio Pai. Nunca houve um tempo que o Filho não era Filho, e nunca houve o tempo que o Pai não era Pai. E é bom entendermos isto, eu posso um outro dia explicar isto melhor. Versículos 10 ao 13 agora, temos um outro aspecto muito importante nesta manhã, que são as atitudes dos homens em relação a esta mensagem que eu acabei de transmitir. As atitudes dos homens mediante a mensagem do Verbo, mediante a encarnação do Verbo. Primeiro nós temos
a rejeição do verbo, no versículos 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Quando ele veio, os judeus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esta passagem, portanto, ela contrasta, e aqui João faz um contraste, logo na introdução do seu evangelho, entre a oferta divina e a rejeição humana, nessa passagem. E depois, no versículos 12 e 13, vemos a aceitação do verbo. A salvação, ela, portanto, sai das fronteiras de Israel e estende-se para o mundo inteiro através da vinda de nosso Senhor Jesus. Agora, pessoas de todos os povos que receberam a Cristo, também receberão o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. É maravilhosa essa mensagem. Este poder é conferido a todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. A fé salvadora, meus irmãos, é muito importante este versículo 13, e eu vou ler com vocês agora. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão ou do homem, mas de Deus. Isto nos mostra que se tornaram filho de Deus por meio da fé, a fé salvadora. E aqui aprendemos que esta fé salvadora, ela não opera pelos meios naturais, mas de um modo sobrenatural. A família de Deus aqui, ela é bem diferente da família física, porque a família física acontece pelo concurso natural, não é? Há um crescimento natural, biológico, mas aqui nós temos um crescimento, ou seja, nós nos tornamos filhos de Deus, não através do concurso entre um homem e uma mulher, como nascemos naturalmente. Há aqui um nascimento espiritual. Este direito aqui do nascimento divino não tem nada a ver com laços raciais, nada a ver com laços nacionais e nem laços familiares. A filiação espiritual, ela é recebida pela fé. Não herdamos isso dos nossos pais, não herdamos isso por sermos parte de uma nação étnica, mas herdamos isto agora única e exclusivamente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Portanto, temos aqui a aceitação do verbo e a rejeição do verbo. Aqueles que aceitam o verbo se tornam filhos de Deus, porque creem no seu nome. Agora, no versículo 14 especificamente, nós temos aqui a encarnação de Cristo. Este é um ponto de extrema relevância, sobretudo no período em que o mundo inteiro celebra o nascimento de Jesus. Nós precisamos fazer uma reflexão acerca de algumas doutrinas, como, por exemplo, a concepção virginal de Cristo, como, por exemplo, a encarnação de Cristo. Vamos tratar aqui nesta manhã a união das naturezas de Cristo, e temos que entender isto à luz da palavra de Deus. Leia comigo mais uma vez, portanto, João 1, versículo 14, que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, a encarnação é algo que nenhuma criatura poderia imaginar. Há um teólogo holandês chamado Herman Bavinck. Ele diz o seguinte, ele resume bem aqui esta dificuldade que está posta diante de nós. É completamente incompreensível para nós, ele vai dizer, como Deus pode revelar-se e, em certa medida, fazer-se conhecido aos seres criados. Eternidade no tempo, imensidade no espaço, infinitude no finito, imutabilidade na mudança, o ser no tornar-se, o tudo, por assim dizer, no nada. É isso que acontece de forma inexplicável e misteriosa para nós. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso em 1 Timóteo 3, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Deus revelando-se a nós, o Deus Filho tornando-se carne e habitando entre nós.
O que significa, portanto, o facto da encarnação do Filho de Deus? Primeiramente, eu queria dizer que a encarnação do Filho de Deus é um ato do Deus triuno. É um ato do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou explicar por quê. Vemos aqui a autoridade do Pai, o amor do Filho e também o poder do Espírito Santo agindo na encarnação do Senhor Jesus. Quando lemos em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 5, e lá em Hebreus 10, 5, ele vai citar o Salmo 40, versículo 6. Então, o autor de Hebreus cita o Salmo 40, versículo 6, para falar do corpo preparado para Cristo pelo Pai. O corpo que foi preparado para Cristo pelo Pai está retratado aqui nesse versículo, quando diz assim: antes um corpo me formaste. É o que lemos em Hebreus 10, versículo 5. Portanto, o autor de Hebreus aqui aborda diretamente a humanidade de Cristo, incluindo o importante detalhe de quem preparou o seu corpo. E é bom entendermos isso, que seria, portanto, este corpo que seria assumido pelo Deus Filho. No contexto de Hebreus 10, a natureza humana de Cristo é apresentada a nós como sendo necessária para que o Senhor Jesus fosse capaz de oferecer a nós um sacrifício eficaz, um sacrifício substitutivo, para que ele fosse o nosso representante diante de Deus, o nosso mediador. Portanto, Deus Pai preparou um corpo sem pecado para Jesus e o dotou de dons e graças necessários para a realização da obra mediatória do Senhor Jesus, para levar-nos a Deus, para trazer Deus a nós. Se o Pai foi o arquiteto aqui, responsável por preparar o corpo do Filho, o corpo que o Filho assumiria, o Espírito Santo aqui seria, qual seria a linguagem mais própria? Talvez como um mestre de obras. Foi o responsável pela formação da natureza humana de Cristo no ventre da Virgem Maria. É o que nós lemos com muita clareza e no texto de Lucas 1, versículo 35, que diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. Lucas 1, 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então vemos aqui o Pai que preparou um corpo para o seu Filho, e o Espírito Santo que agiu no ventre da Virgem Maria, transmitindo a natureza humana ao Deus Filho. Mas ao mesmo tempo temos a decisão real de assumir a natureza humana, e que essa decisão é do próprio Filho, que, de acordo com como lemos no texto, por amor, ele voluntariamente aceita assumir a natureza humana para ser o nosso representante e para ser o nosso mediador. Ele voluntariamente veio e ele se entregou por nós. É o que lemos em João, no capítulo 10. Portanto, temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo no ato da encarnação. E aqui, no ato da encarnação, quando ela acaba de acontecer, temos aqui a união das duas naturezas. Ele era apenas o Verbo, o Deus Filho, mas agora ele assume uma nova natureza. Ele assume uma outra essência. Lembrem-se que eu falei que Deus tem apenas uma essência. Há uma única essência divina. Há um único Deus. Há um único ser divino. Há uma única substância divina. Mas nela temos três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu, tu, ele, no ser de Deus. Mas na pessoa de Jesus, nós temos duas essências. Nós não temos duas pessoas em Jesus. Nós temos uma única pessoa. O Deus Filho é uma pessoa da Trindade. E o Deus Filho assumiu a natureza humana. E ele, então, sendo Deus, tornou-se homem. Ele agora é Deus e também é homem. E temos aqui a união das duas naturezas. E por mais que eu queira evitar a linguagem teológica, e que você diga, pastor, use uma linguagem mais fácil, eu não tenho a permissão de fazer isto.
Porque o nome disso em teologia cristã, desde o princípio da igreja, quando ela começou a formular essas doutrinas à luz da palavra de Deus, nós chamamos isso de união hipostática. É a união das duas naturezas. Isso significa que elas estão unidas e elas são inseparáveis na pessoa única de Cristo. Em Jesus, meus irmãos, no Senhor Jesus, existe a união do divino e do humano. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Para nossa salvação, sua humanidade é tão importante quanto a sua divindade. A natureza humana de Cristo só se tornou pessoal, é bom entender isso. A natureza humana de Cristo só se tornou pessoal no momento da encarnação, quando o Filho assumiu a natureza humana. Na união, meus irmãos, da natureza humana e divina, cada natureza preserva suas propriedades essenciais. Não há mistura ou confusão das duas naturezas de Cristo. As duas naturezas são distintas, podemos distingui-las. Uma é divina, outra é humana. Distinguir, mas não separar. Não podemos fazer isso, elas são inseparáveis na pessoa única de Cristo. Cristo tem duas essências, mas ele não tem duas personalidades, ele é apenas uma única pessoa. A natureza divina, portanto, possui infinito conhecimento, infinito poder, domínio e assim por diante. A natureza humana obedeceu, morreu, ressuscitou e assim por diante. E assim nós podemos dizer que a pessoa de Jesus, o Filho de Deus, ele age segundo as duas naturezas que ele possui. Jesus Cristo, portanto, a pessoa de Jesus, ele é o sujeito de todas as ações, todas elas. O que uma natureza faz, nesse caso, divina ou humana, é atribuído à pessoa única de Cristo. O que eu quero dizer com isso? O Senhor Jesus é uma única pessoa com duas naturezas. O que quer que uma natureza faça, a pessoa fez. Se a natureza humana fez, porque aquilo que é próprio de homem e aquilo que é próprio de Deus, Jesus pode fazer. E quando ele faz coisas que são próprias de homem, como neste caso ele obedeceu, ele morreu, ele ressuscitou, temos que atribuir isso à pessoa completa, à pessoa única de Jesus, e não a uma parte dele. Isso aqui foi a parte tal de Jesus que fez. Jesus não está dividido, ele é uma única pessoa com as duas essências. Eu quero protegê-los das heresias do quarto século. Como o nestorianismo, que separava as naturezas de Cristo, dizia que ora ele agia como homem e ora agia como Deus. Ou talvez o monofisismo, que dizia, não, pastor, a natureza humana e divina juntou-se, fundiu, criando uma terceira natureza. Não podemos dizer isto, porque a palavra de Deus diz que ele é Deus e homem, e ele tem uma única personalidade. Ele tem as duas naturezas, mas ele é um só homem. E a obra mediadora de Cristo foi a obra do Deus homem. Entenda isso. A obra salvadora, a obra mediadora, ela é feita pelo Deus homem, o Senhor Jesus Cristo. Estes conceitos ajudam-nos, por exemplo, a perceber o texto de Atos capítulo 20, versículo 28. Vamos ler este texto juntos? Eu tenho o hábito de citar os textos e eu pressuponho que vocês conhecem, mas é bom lermos juntos. Fica mais fácil de vocês entenderem exatamente o que eu quero dizer. Observe Atos capítulo 20, versículo 28. A união das duas naturezas nos ajuda a compreender textos como esse, de Atos 20, versículo 28, que diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Note aqui que nessa declaração de Atos 20 e 28, a igreja aqui, há uma menção da compra da igreja de Cristo, da igreja de Deus nesse caso, como sendo pelo próprio sangue dele, pelo próprio sangue de Deus. E como é que podemos dizer, por exemplo, que Deus tem sangue? Deus não tem sangue, certo? Quem tem sangue são os homens, mas o Deus Filho
a pessoa do Deus Filho, ao assumir a natureza, o Deus Filho ao assumir a natureza humana, agora ele sangra também. Ele tem sangue e ele é Deus. E é por isso que podemos ler Atos 20 e 28 sem acharmos estranho, por causa da união das duas naturezas. E eu posso, com mais oportunidades, trabalhar com vocês outros aspectos mais interessantes também, que eu não tenho tempo hoje, porque eu preciso agora dar algumas evidências bíblicas do que eu acabei de dizer. Note em Mateus 28, por exemplo, versículo 19, lá em Mateus 28 e 19, que é aquela passagem da grande comissão, Jesus identifica-se como sendo uma pessoa da Trindade. Ele mandou ensinar a todas as nações, batizando-as em nome de quem? Ele fala no singular, em o nome, não é nos nomes, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome de Deus? Quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. E ele coloca-se lá, entre o Pai e o Espírito Santo, identificando-se como sendo uma pessoa no ser de Deus. Muitas outras passagens da Escritura testemunham da divindade de Jesus. O apóstolo João vai chamá-lo em Apocalipse 1:8 de Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sua pré-existência, sua existência antes de todas as coisas, da criação, por exemplo, está assumida em João no capítulo 1, versículo 1, e também João capítulo 8, versículo 58, quando Jesus disse que antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus ficaram chocados, como que esse homem que não tem nem 50 anos de idade conheceu Abraão? Porque ele é antes de Abraão, e em João 1 ele é antes da criação. E até em João 17:5 ele fala, Pai, dai-me de novo aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, nesta relação intratrinitariana entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lemos também 2 Coríntios 8, versículo 9, sendo rico, fez-se pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Isto é, Jesus ele assume a natureza humana, Jesus ele se identifica conosco para nos salvar. Filipenses capítulo 2, texto tão conhecido nosso, é muito claro nesse sentido também. E temos passagens no Novo Testamento também, que atribuem a ele domínio sobre todas as coisas, e ele é designado Deus aqui em João capítulo 1, versículo 1. E o verbo era Deus. Lembre-se de Tomé, no capítulo 20, versículo 28, após a ressurreição de Jesus, Tomé duvidou, mas após Tomé ver os furos dos cravos em suas mãos e ver o furo em que ele foi transpassado, Tomé, impressionado, profundamente tocado, ele disse, Senhor meu e Deus meu. Não é o que disse lá também em Mateus 1, versículo 21? Ele é Deus conosco, ele é o Emanuel. Portanto, meus irmãos, não há espaço entre os cristãos, verdadeiros cristãos, para negar a divindade de Jesus, mas também não há espaço para os cristãos para negar a humanidade de Jesus. Não podemos negar a sua divindade, nem mesmo negar a sua humanidade, porque sua humanidade é igualmente clara na Escritura. Observe, por exemplo, em Mateus capítulo 1. Em Mateus capítulo 1, se você ler o capítulo 1, você vai ver a genealogia de quem? De Jesus. Mateus teve o cuidado de incluir Jesus com clareza numa genealogia, porque ele faz parte da história. Ele é descendente de Davi, ele é descendente de Abraão. E é muito interessante vermos isso no texto sagrado, até Romanos no capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo retrata ele como sendo o filho e o descendente de Davi, da tribo de Judá. Portanto, não tem como negar este aspecto histórico e também a humanidade de Jesus no Novo Testamento. João, por exemplo, ele nota que os cristãos confessam que Jesus Cristo veio em carne. E todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. E 1 João, capítulo 4, versículo 2, ele diz que o cristão deve declarar que Jesus veio em carne humana. Deus se tornou carne na pessoa do Deus Filho. Todos os autores do Novo Testamento esforçam-se também de uma forma muito clara para provar que Jesus Cristo morreu na cruz. E lemos que ele comeu, em Mateus 9:10, chorou, em João 11:35, teve sede,
em João 19, versículo 28. E mesmo assim, nós não encontramos conflito algum entre as duas naturezas. Jesus não tinha nenhuma bipolaridade, ora agindo como Deus, ora agindo como homem. Tudo que ele fazia, seja como Deus, seja como homem, deve ser atribuído à pessoa de Jesus. E é uma só pessoa. Também temos aqui a glória da encarnação. Isso é maravilhoso. A encarnação, meus irmãos, ela abriu a possibilidade de comunhão entre Deus e o homem. E aqui agora, meu irmão, você que estava me ouvindo em casa, aqui está o ponto importante de tudo isso que eu estou falando. Você pode dizer, pastor, é muita teoria para a minha cabeça. Mas sem a encarnação, você estaria longe, mas muito longe de Deus. Porque o Deus que está infinitamente distante de nós, aproximou-se de nós, que somos finitos, através da união das naturezas de Jesus. Por causa da encarnação de Cristo, o homem agora pode ter comunhão com Deus. E se Jesus fosse só um homem como qualquer outro, ele estaria na mesma distância infinita de Deus que cada um de nós. Da mesma forma, se Jesus fosse apenas Deus, ele estaria distante de nós. Se Jesus fosse só Deus, estaria distante. Se fosse só homem, estaria distante de Deus, como nós. Note que a encarnação de Cristo resolveu o problema que havia. Como mediador agora, ele preenche essa lacuna que existe entre o Deus infinito e o homem infinito. Ele pode se entrepor entre nós e Deus. Ele pode nos levar a Deus. Ele pode trazer Deus a nós. Ele pode interceder por nós junto ao Pai. E ele pode nos representar diante do Pai como um sacerdote perfeito, imaculado, separado dos pecadores. Ele pode oferecer-se em nosso lugar como um sacrifício para Deus. E ele pode, como Deus, realizar a nossa salvação. Ele pode oferecer um pagamento a Deus, porque nenhum mortal, nenhuma criatura, nenhum pecador pode pagar a Deus, mas Deus pode pagar a Deus mesmo. Porque só um sacrifício de um próprio Deus pode ser suficiente para pagar os pecados do mundo, de todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, Jesus aqui, ele aprendeu, e aqui vemos isso, e ele também sabia de todas as coisas. Note que na encarnação, olha que mistério, na encarnação, ao assumir a natureza humana, ele passou pelo processo de aprendizagem. Ele cresceu em sabedoria e graça. Mas ao mesmo tempo, ele sabia de todas as coisas. Jesus morreu e deu a sua vida, e todas as suas criaturas têm vida porque ele sustenta essas criaturas. Ao mesmo tempo, ele é o sustentador, e ao mesmo tempo ele nasceu e deu a vida. Note que confusão mental para nós, porque ele tem a capacidade das duas coisas na pessoa dele. Somente a encarnação do Senhor Jesus pode explicar que ele sabe tudo, mas aprendeu. Que ele é o doador da vida, que ele tem a vida em si mesmo e que ele sustenta tudo pela sua palavra e poder, mas ao mesmo tempo ele morreu, ele deu a vida. E ele ressuscitou. E é assim que Martinho Lutero, frente a esses versículos todos, frente a essas verdades maravilhosas, Martinho Lutero disse: todo louvor a ti, eterno Deus, que vestido nos ornamentos de carne e sangue, fazes da manjedoura teu trono, enquanto mundos e mundos são somente teus. Aleluia! Esta é a expressão. A encarnação é um mistério que surpreende os homens na terra e até os anjos do céu. Quais são os efeitos da encarnação? E aqui eu vou terminar. Quais são os efeitos da encarnação? A encarnação do Filho de Deus significa que Jesus é Deus e homem para sempre. Eu não quero surpreender você com coisas que você ainda não ouviu, mas eu preciso de dizer isto. A encarnação do Senhor Jesus Cristo significa que Jesus é Deus e homem para sempre. A união das duas naturezas é indissolúvel. Ele ressuscitou, diz a Bíblia, como Filho de Deus em poder. Romanos capítulo 1, versículo 4. O verbo tornou-se carne. É o que lemos em João no capítulo 1. Deus identifica-se com a humanidade para sempre na encarnação do Senhor Jesus. Para sempre. É bom entender isto. O novo céu e a nova terra escatológica prometida para nós no último dia
será um lugar de habitação para o povo de Deus, redimido e ressuscitado. Nós não seremos almas voando no novo céu e na nova terra, nós teremos corpos ressuscitados e redimidos, conforme a promessa de Deus. Seremos conformados com perfeição, diz a Bíblia, em corpo e alma ao homem Cristo Jesus, Filipenses 3, versículo 20 e 21, e 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Então, guarde esses dois versículos, Filipenses 3, 20 a 21, e 1 Coríntios 15, versículo 49. Nós ansiamos, meus irmãos, pelo menos eu anseio isso, pelo dia quando nosso corpo e alma serão transformados à semelhança do corpo glorioso de Jesus. E eu convido você a ler comigo 1 João 3, versículo 3. Aliás, 1 João 3, versículo 2. Eu estou ansioso por este dia. Todos os dias eu penso, quando um dia eu terei um corpo semelhante ao corpo de Jesus, e assim como ele é, o veremos. Olha o que diz, portanto, 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Agora você é filho de Deus, mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas sabemos que, esse termo sabemos em João é muito importante na primeira carta, sabemos que, quando ele se manifestar, isso está falando aqui da manifestação do Filho de Deus, da vinda do Filho de Deus. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Lembrem-se de Atos capítulo 17, que Deus destinou que um varão vai julgar o mundo, Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Lembre-se disso, 1 Timóteo 2,5. Portanto, são referências importantes para nós. A graça cristã da humanidade, nesse caso, da humildade diante de Deus, essa graça da humildade, ela começa na nossa imitação da atitude de Cristo na encarnação. Não é o que lemos lá em Filipenses capítulo 2? Esta graça da humildade na vida cristã, ela começa na nossa imitação, a atitude do Senhor Jesus na sua encarnação. Sendo Deus Todo-Poderoso, ele se torna homem, ele assume a natureza humana. Ele humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de um homem e um servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Como escreveu Paulo, tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós precisamos de ter esta ideia. E aqui está o mistério do Natal. O Criador do homem fez-se homem, para que ele, o regente das estrelas, fosse amamentado por sua mãe, para que o pão sentisse fome, a fonte sentisse sede, a luz dormisse, o caminho se cansasse da jornada, a verdade fosse acusada de falso testemunho, o mestre fosse açoitado, a fundação fosse suspensa na cruz, no madeiro, a força se tornasse fraca, a cura fosse ferida, a vida morresse, para que, enfim, a morte fosse vencida pelo poder da sua ressurreição. E eu convido você agora a fazer uma oração comigo, a meditar nessas verdades maravilhosas. É impossível não adorar este Deus, que veio ao nosso encontro, que veio para nos redimir, que veio para nos salvar. E no Natal, sempre no Natal, quando você esqueça das trocas de presentes um pouco, esqueça dos maravilhosos almoços e jantares de Natal, que são preciosos. A união da família é muito importante, mas não permita que o aniversariante, que o Senhor Jesus esteja de fora do seu Natal. Eu desejo que todos tenham um Natal feliz,
mas um Natal com Jesus. E que você possa meditar neste fim de ano em quem é Jesus. E eu estou preocupado com a igreja moderna porque em João capítulo 17, Jesus disse que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se você não conhece Jesus, se você não sabe quem Ele é, você também não conhece o Pai dele. Para conhecer o Pai dele, é preciso conhecê-lo. E só é possível conhecê-lo estudando quem Ele é, como Ele se revelou a nós. E a doutrina da encarnação é uma doutrina fundamental da nossa fé, e precisamos estudá-la. Não é fácil compreendê-la, mas ela está claramente revelada na palavra de Deus. E eu quero convidar você a orar comigo. Talvez você que está em casa ou alguém que está a ouvir ainda não conhece este Deus, ainda não recebeu. Ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele não está falando aqui da imagem e semelhança de Deus dada a todos os homens, porque todos os homens têm uma dignidade própria por causa da imagem de Deus neles. Ele está falando aqui sobre filiação, de adoção espiritual, de você se tornar parte da família de Deus. E para ser parte da família de Deus, você precisa crer em Jesus, o Deus encarnado. Você tem que crer no Deus Filho para ter acesso à comunhão com o Pai pelo poder do Espírito. Se você não crer em Jesus, se você rejeitá-lo, se você não crer nele, diz a Bíblia que você já está condenado. E você não pode dizer que é um filho de Deus se você não crê em Jesus, porque é Jesus que nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, quando cremos no nome dele. Então eu quero também orar para que o Senhor Deus abra o seu entendimento, para que você também receba o Senhor Jesus, e que você se torne um filho de Deus, mediante a obra do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor nesta manhã. Pai querido, em nome de Jesus, em primeiro lugar queremos glorificá-lo, porque pela obra bendita do Senhor Jesus, por este mistério maravilhoso, que é a obra da encarnação, o Senhor veio ao nosso encontro para salvar-nos. Através da identificação do Senhor Jesus com a humanidade, ao tornar-se um homem, Ele assumiu a nossa humanidade, apesar de não ser pecador, porque Ele entrou neste mundo pelo mistério maravilhoso da encarnação, porque é uma obra do Senhor. O Senhor, através de Jesus, trouxe a nós salvação. Tudo aquilo que o Senhor Jesus assumiu, Ele curou. Ele assumiu a nossa humanidade e na cruz morreu pelos nossos pecados. E como nosso representante, mediador e sumo sacerdote, Ele nos leva à presença do Senhor, e o Senhor vem a nós por meio de Cristo, trazendo salvação, trazendo redenção. E nós também temos grande expectativa para o dia em que estivermos na glória celestial, no novo céu e na nova terra, quando estivermos face a face com Ele, e assim como Ele é, o veremos. Teremos absoluta comunhão. E Ele, ó Deus, o Senhor Jesus, revelou-nos o Senhor, revelou-nos o Pai. E hoje estamos aqui por causa da obra gloriosa de Jesus. E é isso que estamos a celebrar, ó Deus, no nosso Natal. É a vinda do Seu Filho para salvar-nos e nos levar de volta para a Tua presença. Também, Pai querido, eu quero pedir ao Senhor por aqueles que estão a ouvir e que ainda não o receberam, que o Teu Espírito Santo possa abrir o entendimento e que possa aplicar esta palavra nos seus corações, gerando, ó Deus, esta fé sobrenatural, conforme lemos aqui no texto, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne e nem do homem, mas da Tua vontade, Senhor. Realiza esta obra salvadora, é o que eu te peço no coração daqueles que estão a ouvir a Tua palavra, operando salvação, cura espiritual, livrando-os da cegueira espiritual, para que vejam o Senhor. E nós queremos proclamar o Cristo, não apenas o que nasceu, mas também aquele que morreu e ressuscitou, foi assunto aos céus e há de voltar. Também, Pai querido, eu quero agora, em especial com a Tua igreja, interceder pelo nosso amado irmão, nossa amada irmã Maria José, nosso amado irmão Pastor Alexandre Júnior. Oramos, ó Deus, pela vida da nossa irmã Maria José e pedimos ao Senhor que o Senhor possa
dar a ela saúde, é o nosso pedido. A tua filha, Senhor, está se sentindo mal nesta manhã, não pôde estar conosco. E nós, como igreja, oramos e pedimos ao Senhor que a abençoe com saúde e que também o Senhor possa trazer, ó Deus, consolo para o coração do pastor Alexandre Júnior, trazendo calma, paz e bênção. É o que nós te pedimos, ó Pai. Colocamos nas tuas mãos não apenas a nossa irmã Maria José, mas a todos os nossos irmãos amados que estão a enfrentar aflições nos seus corpos, sofrimento por falta de saúde. E nós te pedimos, ó Deus, abençoe esta comunidade com saúde física e também com saúde emocional e espiritual. É o que nós te pedimos, confiando sempre na bondade e na misericórdia do Senhor, que atende às orações do seu povo. É assim que oramos, é no nome do Senhor Jesus, o Deus Filho que se tornou carne e habitou entre nós e revelou a tua glória às nações. Ele que é a luz que ilumina todo homem e que trouxe salvação a todos aqueles que creem, fazendo-nos filhos do Senhor, unindo-nos a Cristo, ó Pai, e ao mesmo tempo nos tornando parte dessa família maravilhosa, que é a família do Senhor nesta terra. É assim que oramos para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus. Amém.